Saudações de paz. Páscoa em casa. Estamos reunidos hoje para uma celebração da Ceia do Senhor e contextualizando também com a história da Páscoa. A história da Páscoa é uma história fantástica que a Bíblia nos conta no livro de Êxodo, capítulo 12, onde Deus determinou e ordenou ao povo de Israel que celebrassem a Páscoa. E naquele momento foi a instituição da primeira Páscoa. Se você ler atentamente o capítulo 12, você vai ver todos os detalhes que o Senhor determinou para aquele povo naquela ocasião. Êxodo 12 conta que a ordenança do Senhor era que todos ficassem em casa, todos com as suas famílias, não saíssem de casa, e essa frase até nos remete ao que está acontecendo conosco atualmente, né? Mas nesse contexto bíblico, histórico, verdadeiro, era a intenção do Senhor naquela noite começar a libertação do seu povo, saindo do Egito para a terra que ele tinha prometido. E aquela era uma noite muito marcante, foi uma noite muito marcante, segundo o relato que a gente lê em Êxodo 12. E o Senhor determinou o que ia acontecer naquela noite. Aquela Páscoa, naquele primeiro momento, seria uma refeição que os israelitas iam fazer. Depois essa Páscoa se tornaria no que o nome diz, não é? Passagem, que significa passagem de uma vida de escravidão para uma vida livre. Mas aquela noite seria uma noite marcada também por muita tristeza, por muita angústia, não para o povo israelita, mas para o povo egípcio, porque Deus estava mandando a praga das matanças e ia atingir todas as famílias dos egípcios, assim como a gente lê e como aconteceu na palavra de Deus. Então aquele era um momento muito simbólico em que Deus estabeleceu, e assim foi, e as famílias se reuniram e prepararam aquela refeição, e passou aquela noite muito conturbada, com os corações muito constrangidos, tristes, mas no outro dia começou o segundo processo da libertação do povo de Israel. E o detalhe nessa passagem e nas outras passagens seguidas é que Deus estabelece também que essas famílias, esses pais, passassem adiante este evento para os seus filhos, contassem como foi a Páscoa, como foi a primeira Páscoa e como seria sucessivamente. Cada ano eles celebravam a Páscoa e Deus queria que os pais, as famílias reunissem, celebrassem com as refeições, mas também contando por quê. Quão grandes coisas Deus fez. Cada ano, na primavera, os judeus celebravam a Páscoa e neste momento compartilhavam em família as coisas que Deus havia feito, o quão grande Ele era. Era este memorial, era esta lembrança, era esta gratidão que Deus queria que os pais passassem para os seus filhos de geração em geração. E essa passagem, ela indica uma passagem de fato, de uma vida de escravidão para uma vida livre. O contexto hoje chama-se Ceia do Senhor, porque ela foi substituída na instituição de um Novo Testamento pelo sangue de Jesus Cristo. E para que a gente possa entender isso, nós vamos ouvir agora uma passagem da Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, versículo de 14 a 20, que você poderá compreender quando Jesus instituiu a Ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A celebração da ceia foi instruída também pelo apóstolo Paulo, não somente a referência que nós acabamos de ler em Lucas, mas Paulo também ele compartilha isso com os cristãos em Corinto. E ele dá um novo tom, ele dá à celebração o rito necessário para que possa ser feito a própria celebração da ceia. E Paulo exorta à santidade do rito sendo ordenado para a Igreja de Cristo. Hoje eu quero trazer a lembrança de uma palavra que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo havia sido informado de algum tipo de intriga que estava ocorrendo com aqueles irmãos ali em Corinto, não somente sobre as intrigas, as divisões, partidos, imoralidade, murmurações, e eles estavam celebrando a ceia por instrução de Jesus de maneira incorreta, de maneira incoerente com o tom cristão que deveria ter feito. Então ele diz assim, ele começou elogiando, trazendo a carta no contexto do capítulo de número 10 e também começando no 11, ele começa a elogiar sobre as tradições que estavam sendo mantidas de maneira correta, exceto para a ceia, e ele disse: a este respeito eu não vos elogio. Por quê? Porque vocês se reúnem não para celebrar a ceia do Senhor, porque existem alguns elementos necessários para que possa ser feito a ceia do Senhor. Não é somente a presença dos elementos que devem ser santificados por oração e a lembrança do momento em si, mas um memorial. É um rito especial que nós devemos colocar os nossos corações em autoexame. E Paulo fala isso na própria Escritura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. E ele estava dizendo que a atitude correta é, em primeiro lugar, autoexame. Por quê? Porque você precisa ter paz com Deus, você precisa de comunhão. Eu queria ler um texto a respeito disso, que se encontra em Romanos, capítulo de número 5, e versículo de número 1 e 2, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o autoexame é para que a gente possa pedir perdão a Deus, para que a gente possa confessar as nossas culpas, nossas dificuldades, os nossos pecados para Deus, para ter comunhão com o Senhor. Não pode ser tido aquele elemento de memória como se fosse um rito, como uma festa, mas sim como um momento de introspecção, um momento de autoexame de fato. E o segundo ponto importante é a dignidade. É esta paz com Deus que precisamos ter. Uma vez que você se sente perdoado por ter confessado, e na Bíblia fala que aquele confessa e deixa, alcança misericórdia. E é esse aspecto que nós voltamos para Deus e nos colocamos à disposição do Senhor para Ele continuar tratando com nossas vidas e nos santificando cada vez mais. E é isso que eu queria trazer para você, o entendimento dos elementos. O pão representa o corpo de Cristo, como foi lido, e também o vinho, que representa o sangue do Cordeiro que foi derramado para trazer perdão às nossas vidas, os nossos pecados e as nossas culpas. Com referência ao sentimento que nós havíamos falado, eu gostaria de perguntar a você sobre o sentimento que você está vivendo nesse momento. Qual a dificuldade que você está passando agora? Qual a aflição que está perturbando o seu sentimento? E a palavra no momento agora seria ter calma, ter sabedoria, ter prudência. E a disciplina, que é o momento em que nós podemos corrigir os nossos atos, as nossas faltas, é através desse evento que nós chamamos de celebração da ceia, que nós levamos os nossos pensamentos a reexaminar a nós mesmos,
é que nós temos a oportunidade de celebrar a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala, no capítulo de João, Jesus diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, o sentimento certo, nesse momento, é buscar a presença de Deus, confessar as nossas culpas, aquilo que está pesando no nosso coração, sopesar todas as nossas atitudes que estavam completamente alheias à vontade de Deus, porque às vezes nós nos encontramos completamente soltos, vamos nos levando, nos deixando levar por tantas coisas, até por influências negativas, e às vezes a gente perde de vista a comunhão com o Senhor. A ceia foi nos dada para isso, para um memorial, como se Deus estivesse dizendo: olha, eu estive com você, eu sofri, eu derramei o meu sangue para que você pudesse ter paz comigo. Mas a Páscoa tem esse significado, a passagem de uma vida de escravidão para uma passagem para uma vida de libertação. Então, Deus quer que você seja livre, mas livre nele, que você tenha liberdade nele, que você se aproxime dele para receber esta graça maravilhosa que vai trazer paz ao teu coração, e você se sentirá muito bem a respeito daquilo que ele quer trabalhar com o teu coração. Essas são as nossas palavras. Espero que você entenda o significado da ceia do Senhor, que você saiba que a Páscoa tem um sentido histórico, embora ainda em algumas culturas ainda está sendo celebrada, mas Jesus instruiu a ceia do Senhor em substituição da Páscoa. Isso é chamado de Novo Testamento no sangue dele. O outro ponto é que Jesus mesmo fala que quando estiverem celebrando, comendo pão e bebendo também do cálice, estarão não somente anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ele está indicando para nós que nós devemos sempre trazer essa palavra de esperança, porque ele vai retornar. Desta vez ele vai retornar para buscar aqueles que creram nele, aqueles que estão se aproximando dele, estão vivendo esta comunhão, estão vivendo uma separação das coisas que desagradam a Deus, que é o que significa santidade. Santidade tem um texto, o termo dele em grego significa separação das coisas que contaminam a nossa alma. Então nós podemos viver essa santidade. E na Bíblia não existe santo morto, só existe santo vivo. Ele diz assim na palavra do Senhor: aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Corinto, aos santos que vivem em qualquer lugar, no Brasil, na nossa casa, a partir do momento que nós estamos buscando esta separação de coisas que desagradam a Deus, nós estamos vivendo uma santidade. E é isso que Deus quer que nós busquemos, de coração sincero, de coração preparado, resiliente contra as provações que tenta nos afligir, tenta nos colocar para baixo. Deus nos ergue neste momento para que nós tenhamos comunhão com Ele. E eu queria convidar você a pensar: faça de Jesus o teu Salvador e entregue o teu coração para Ele. Saudações de paz e Deus te abençoe.